Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Bruno Canto, eu falo aqui de Óbidos, no Pará. Resolvi gravar esse vídeo para tentar esclarecer para parte da população, ou ao menos para quem quer entender, né? E não quer ser causador de polêmicas, que ultimamente é o que tem acontecido muito, né? O pessoal, eu percebo que tem muita falta de informação e o pior ainda, as pessoas não procuram se informar, né, do que realmente está acontecendo. O que tem acontecido muito hoje que hoje alguém publica alguma coisa, deu a opinião dele e aí a grande maioria, pelo que eu tenho percebido, a grosso modo falando, está sendo aquele ou aquela Maria vai com as outras, né? Ditado popular aí, né? Então, o intuito desse vídeo hoje é para tentar ajudar não só os nossos frentistas, né, que estão na linha de frente ali no posto, quanto também os frentistas dos outros postos, não só aqui da cidade de Óbidos, de onde interessar, onde esse vídeo conseguir chegar, né? O que tem acontecido bastante, eu vou tentar gravar dois vídeos aqui, né? Um sobre o decreto do nosso presidente, né? Que ele veio a zerar as alíquotas de PIS e COFINS sobre o diesel, né? Um é sobre isso, né? Que tem causado muita polêmica aí, tem causado muito constrangimento, né? Para os empresários, porque alguns consumidores, não são a maioria, mas boa parte da população tem interpretado de maneira errada, de maneira equivocada esse decreto. Eu não vou nem culpá-los, porque analisando algumas falas do nosso presidente, dá para entender, deixa entender que realmente zerou em tudo o diesel, né? Em todo o diesel, mas para nós que entendemos um pouco do produto que vendemos, que revendemos, nós sabemos que o diesel ele é uma mistura, ele tem uma mistura, né? Então ele tem uma mistura que é do diesel A com o biodiesel, né? O famoso B100, que é o biodiesel. Então, quando ele zera a alíquota de PIS e COFINS se referindo a diesel, ele está se referindo apenas ao diesel A, que sai lá na refinaria. O biodiesel continua com a alíquota, né? Então, muitos clientes têm chegado nos postos e reclamaram, dizendo que não está zerado lá no cupom fiscal, né, no NFCE, ou na nota fiscal que seja, reclamado com os frentistas, fazendo confusão, dizendo que vai chamar a polícia, que vai acionar não sei quem, e A, e B, enfim, isso gera um transtorno, gera estresse, né, de ambas as partes, né, porque um acha que está no direito, o outro também acha, e tem se tornado uma situação muito chata, né? Então eu acredito que vale a pena a gente gravar esse vídeo para tentar ajudar parte dos que querem entender, né, dos que querem entender como é que isso realmente funciona. Então, devido a isso, até os sindicatos, né, os sindicatos dos estados têm publicado algumas notas para ajudar o posto revendedor a explicar para o cliente, né? Mas mesmo assim é difícil, né? Nós já tivemos clientes falando apenas da gente que a gente tenta explicar, né? Os nossos colaboradores tentam explicar e a pessoa simplesmente não quer entender, né? Porque já vem com aquela opinião formada, porque fulano sabe lá quem que é, às vezes não entende quase nada da parte tributária, e porque viu uma notícia ali, interpretou de forma errada, passou ali a informação e aquela outra pessoa que ouviu acha que é aquilo que ela ouviu, né? Daquela forma que ela ouviu. Então, com a gente já aconteceu isso, eu acredito que com os outros também devam ter acontecido, e fica muito chato, né? Fica muito chato porque o cliente não quer entender e aí acaba gerando confusão, e dependendo do que ele trata, aí
vai querer falar para outros, aí os outros também acabam tomando as dores sem entender, sem ouvir o outro lado para entender o que realmente aconteceu e se tornando uma situação muito chata. Então, parando de enrolação aqui, como eu já falei, o diesel ele é uma mistura, né? Ele tem uma mistura de dois produtos, que é o diesel A e o biodiesel. E no biodiesel, como eu já falei, não foi zerado, apenas no diesel A, certo? Então, o cupom fiscal nunca vai estar zerado. Nunca deve estar zerado. Por quê? Porque continua ainda o tributo em cima do biodiesel. Além desse, né, ainda tem os outros impostos federais. Quando o presidente fala vou zerar os impostos federais não são só PIS e COFINS. Você tem imposto de renda, pessoa jurídica. Você tem o CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Isso tudo está ali também. Entendeu? Então não tem como zerar. Eu até cheguei a mandar zerar lá no nosso, para ver se amenizava um pouco a perturbação por parte dos clientes. Mas por que eu mandei zerar? Porque aquilo ali não vai influenciar em nada para a gente. Não vai influenciar, porque nós somos substituídos tributariamente. Então, esse imposto nós não vamos pagar quando vender, nós já pagamos lá atrás quando compramos. Nós somos substituídos. Então, numa cadeia, vem substituições. Então, lá eu já fui substituído lá atrás e eu já paguei imposto lá atrás. Então, aquilo ali é apenas para informativo. Tem até uma lei, né, que depois eu vou pegar a lei aqui e vou colocar na tela para vocês. Tem uma lei de 2012 que obriga os revendedores a informarem os tributos aproximados daquilo que o consumidor está pagando, para ele ter uma noção do que ele está pagando, certo? Então, visando esse lado aí, quando eu mandei zerar, eu até vou corrigir isso, porque eu quis amenizar o lado da população. Por outro lado, eu estou deixando de descumprir outra lei, que é essa lei aqui que eu comentei com vocês de 2012, que ela nos obriga a isso. Então, a partir do momento que eu zero, eu estou também passando uma informação falsa, né? E então aquilo ali é somente para informativo, né? Nós já pagamos lá atrás. Aí tem muita gente, está acontecendo muito dos clientes chegarem e querer ressarcimento daquele valor que aparece lá, sendo que aquele valor não é somente PIS e COFINS. Então eu já cheguei a falar para algum cliente que foi lá no posto para procurar os direitos dele, porque a gente tenta explicar e não querem entender. Então eu falei, então pedi para um colaborador falar, infelizmente a gente não pode fazer nada e deva procurar os direitos, né? Procure os direitos na justiça, que a gente responde lá sem problema nenhum, né? Paciência, né? É complicado, vai perder tempo, mas fazer o quê? Quando a pessoa não quer entender, o único modo de se resolver sem brigas é através da justiça, né? E então, pessoal, é isso. Não vai estar zerado, correto? Não vai estar zerado. Depois eu vou postar aqui também as notas do sindicato, principalmente aqui do Pará, sobre o posicionamento deles sobre isso, né? Eu vou pegar também uma postagem aqui da Federação Nacional dos Combustíveis. Eu acho que é isso, deixa eu dar uma olhada aqui. É isso mesmo, Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes. Daqui a pouco eu vou estar postando aqui para vocês também, para vocês terem uma ideia de como é que é o cálculo, o que está incluindo, o que está embutido ali. Tá certo, pessoal? O vídeo já está um pouquinho longo, eu vou tentar aqui finalizar para que vocês consigam, para tentar dar uma paz aí para o pessoal, né? Eu vejo que em muitas cidades já chegaram a acionar o Ministério Público. Eu vi inclusive aqui na nossa cidade, já estamos cientes aí que vereadores vão acionar o Ministério Público porque não estão repassando e tal. Eu não sei, né? Pelo menos falando por nós estamos totalmente tranquilos quanto a isso, porque nós já repassamos isso, né? E nós estamos tranquilos quanto a isso. Inclusive, esse repasse nós sentimos através da distribuidora quando a gente compra, né? Essa diferença lá na refinaria, o que ocasionou? Ocasionou a redução no preço do combustível, que por consequência a distribuidora que comprou da refinaria
reduziu o preço para nós revendedores e nós repassamos também esse preço já para o consumidor, certo? Então na nossa bomba já foi repassado esses reajustes. Inclusive eu vou até pegar aqui para vocês ficarem cientes, se der certo eu vou até também mostrar para vocês aqui, para ficar um negócio mais claro, de quanto nós recebemos de desconto quando houve quando foi zerado o PIS e COFINS. Eu tenho aqui, foi repassado para a gente no dia 2 de março. Né? No dia 2 de março foi repassado aqui para a gente, ó, redução né, no diesel. O diesel S10 teve uma redução de 10 centavos. O diesel S500, 12 centavos. E o diesel marítimo, 17 centavos. Né? Nós repassamos até mais do que isso. Eu não estou bem lembrado aqui, mas acho que no S500 nós repassamos 19 centavos. Nós recebemos 12 e repassamos 19. Forma de ajudar. No S10 nós recebemos aqui, eu acho que foi 10 que eu falei, nós repassamos, se eu não estiver enganado, 24 centavos. E no marítimo recebemos 17, eu acho que repassamos 20. Então assim, nós repassamos ainda mais, né? Infelizmente, depois disso, já houve outro aumento da Petrobras. E aí, pessoal, a gente também tem que repassar, né? E então esse aumento também já foi repassado também para as bombas. Tá certo, pessoal? Eu vou aqui estar publicando para vocês aqui os informativos dos impostos. Bom, pessoal, voltando aqui para tentar explicar para vocês, né, mostrando algumas coisas, tem uma publicação aqui da Minas Petro. Né? Aqui ele já começa com uma notícia falando informação imprecisa. Né? Aqui a notícia: Bolsonaro zera PIS e COFINS do diesel e do gás de cozinha. Né? Resumindo aqui vem uma situação, né? O governo federal anunciou recentemente a redução do PIS e COFINS sobre o diesel, mas, na verdade, não zerou o imposto. Isto porque o diesel vendido nos postos também é composto por biodiesel, que não teve redução nenhuma dos tributos. Seguindo aqui, ainda tem, continuando a postagem, né, como houve alguns clientes pedindo restituição de valores, né, ainda colocaram aqui nessa publicação: é um absurdo o posto ter que devolver dinheiro de imposto, pois postos não recolhem impostos diretamente, o combustível já chega ao posto tributado. Lembram daquela situação que eu disse que nós somos substituídos tributariamente? É isso, nós já pagamos lá atrás. 2. Ainda incide o valor de 0,0192 por litro, referente ao biodiesel. É aquela mistura que eu falei para vocês. Resumo aqui, para 1 litro de diesel, né, o diesel S500, que a galera conhece aí como diesel comum, ele tem na mistura dele 87% de diesel A. Qual é o diesel A? É o diesel da refinaria. É esse que o presidente zerou o PIS e COFINS. Então, vocês podem ver que PIS e COFINS aqui está zero. Porém, o biodiesel ele equivale a 13% da mistura. E o PIS e COFINS do biodiesel equivale a 0,0192 por litro. Então, essas informações devem sair lá no NFCE, ou nota fiscal, ou como queiram falar. Bom, pessoal, continuando aqui, né? Naquela hora a gente viu da Minas Petro aqui, eu estou vendo diretamente aqui relacionado ao Pará, né? Saiu uma circular do sindicato dos representantes dos combustíveis, né, dos revendedores, né, o Sindicombustíveis Pará, e que aqui ele lança uma nota dizendo que tomou conhecimento e tal, de acordo com o decreto, e aqui eles esclarecem que a informação aproximada dos tributos que incidem sobre cada produto
decorre da obrigação da Lei Federal número 12.741 de 2012. Né? Trata-se apenas de uma informação de transparência cidadã, não tendo qualquer finalidade tributária, nada sendo cobrado do consumidor ou da empresa. Ressalto que tais dados são coletados de fontes de reposição de informações, tal qual o Instituto Brasileiro de Pesquisa Tributária e outros, não tendo qualquer relação efetiva com a tributação da operação da revenda que está sendo realizada. Ou seja, eles pegam uma média ali, né, tanto que é o valor aproximado das operações, e são ali apenas títulos de informação. Continuando aqui, ocorre que na data de hoje, isso lá, né, na data que foi lançada a circular, ocorreram situações inconvenientes em alguns estabelecimentos, gerando constrangimento decorrente de cliente que exigia que fosse tirado de sua nota os tributos federais mencionados, abatendo-se do valor. Ou seja, eles queriam que tirasse e ainda restituísse o valor para eles. Tivemos esse problema aqui também. Apesar deste sindicato já ter solicitado para que as principais empresas solução imediata, né? Solicitaram solução imediata do problema, porém estas aguardam ainda validação da Cefaz para que tenham efetividade. Ou seja, as informações do cupom, dos cupons fiscais, do NFCE ou das notas, os sistemas, né, os softwares de emissão de notas, eles se baseiam das informações repassadas por esses institutos. Né? Esses institutos, alguns atualizam bimestralmente, outros semestralmente, e aí causou todo esse transtorno para a maioria dos postos. Então, como eu falei lá anteriormente, eu acabei zerando isso para tentar ver se a população entendia um pouco mais, já que o problema era zerar ali, acabei zerando, mas eu vou voltar e colocar parte desse tributo lá novamente. Vou entrar em contato com o nosso suporte para que retorne com parte desses aproximados de tributos. Vou seguir aqui as orientações do Sindicato do Estado, né, que representa as categorias. Que aqui eles sugerem, né, assim sugerimos que, enquanto tais informações sobre os tributos federais não são corrigidas pelos institutos, né, como alternativa, que seja incluído no campo observações da configuração da nota no sistema ou através de um carimbo manual as seguintes dizeres. E aqui ele fala que é um resuminho, né, retificando os tributos, e fala que tem que ter ainda a quantidade aqui por litro oriundos da mistura do biodiesel que contém na nota. Então, pessoal, eu já a partir de segunda-feira, eu já vou estar... hoje é sábado, né? Estou gravando esse vídeo aqui no sábado. E a partir de segunda, eu já vou entrar em contato com o suporte para retornar com parte desse imposto, porque senão eu vou estar descumprindo o que diz a lei federal aqui, 12.741 de 2012. Apesar de ser, por que eu decidi zerar? Porque são apenas aproximados, valores aproximados e de mera título de informação apenas, e que não vai influenciar nos impostos que a empresa vai pagar. Então, por isso que eu optei em zerar ali, depois em contato com alguns outros donos de postos e os próprios responsáveis de sistemas, foi chegando nessa conversa que alguns optaram de zerar, outros optaram em deixar assim mesmo, outros optaram em deixar parte. Só que isso que a população acaba não entendendo, né? Não é deixado claro para eles e gera todo esse transtorno, toda essa confusão. Ok? Vamos continuando aqui. Bom, pessoal, falando aqui da lei, né, 12.741 de 2012, que ela nos obriga a ter essas informações lá, né, através dos institutos de pesquisa, né, daqueles institutos lá de informação que eu citei lá anteriormente. Então aqui eu peguei uns pontos importantes aqui, né, que essa lei aqui diz, deverá constar nos documentos fiscais ou equivalentes a informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais. Aqui no parágrafo 1º,
A apuração do valor dos tributos incidentes deverá ser feita em relação a cada mercadoria ou serviço separadamente. Então, aí já justifica também a ter boa informação dos tributos sobre o biodiesel, né? Que afinal, não só o biodiesel como a gasolina, aí entra também a situação da gasolina. Se eu tiver os dois produtos na mesma nota, vai ter parte que é do diesel e parte que é da gasolina, ok? Aí, pessoal, após a lei lá de 2012, depois houve um decreto, né, que possivelmente alterou algumas situações da lei 12.700. Ela regulamenta, né, o decreto regulamenta a lei 12.741 de 2012. Então aqui também, claro que eu não vou ler tudo por causa do tempo, mas eu peguei aqui uns pontos importantes que eu considero importantes no artigo 5º. Ele diz: o valor estimado dos produtos mencionado no artigo 3, né, será apurado sobre cada operação e, a critério das empresas vendedoras, poderá ser calculado e fornecido semestralmente por instituição de âmbito nacional reconhecida e idônea, voltada primordialmente à apuração e análise de dados econômicos. São aqueles institutos lá que eu comentei com vocês anteriormente. No parágrafo único, ele fala: os cálculos poderão ser elaborados com médias estimadas dos diversos tributos baseados nas tabelas da nomenclatura comum do Mercosul, NCM, e da nomenclatura brasileira de serviços, NBS. Os valores, aqui no artigo 6, os valores e percentuais de que trata o artigo 2º têm caráter meramente informativo, visando somente o esclarecimento dos consumidores. Aqui entra o que eu falei lá, que aqueles valores não vão influenciar em muita coisa, porque nós já pagamos lá atrás. Certo? Pessoal, o último aqui para finalizar, né? Estou aqui na página da FECombustíveis, que fala sobre a tributação dos combustíveis. Então ele fala: conferir abaixo a carga tributária dos impostos nos combustíveis por estado, separada por tributos federais, estabelecido pela lei, tarará, né? Aquela lei que a gente falou ainda há pouco, né? E também sobre o decreto também que a gente falou, ok? Baixando aqui, ó, isso aqui que eu queria mostrar para vocês, aqui resume bastante o que a gente falou, né? Ó, aqui é a tributação da gasolina, que no Brasil, né, a tributação média, baseada em 2020, tá? Tributação média no Brasil, média 2020, a gasolina corresponde a um total de 44,8% de impostos, ou seja, de tributação, né? Ou seja, pessoal, quase a metade do valor da gasolina corresponde a tributos. O diesel, 24,1% corresponde a tributos. O etanol, não vou nem entrar e nem o gás aqui. Vou falar apenas de gasolina e diesel, né? Então, gasolina, principalmente, quase a metade é de tributos. O restante é, claro, que o custo da produção do produto na refinaria, junto com a sua margem de lucro, e aí tem transportes e da refinaria, enfim, até chegar nas distribuidoras, né? Transporte de transferências de distribuidoras para filiais das próprias distribuidoras e margem de lucro das distribuidoras. Então, depois vem fretes, custos operacionais e tudo até chegar nos postos de combustíveis revendedores, até que chegue no consumidor, né? Então, os custos são bastante altos. Falando aqui de imposto estadual, ICMS, a gasolina, ela varia de 25% a 34%. Se eu não estiver enganado, no Pará é 28%. O diesel varia de 12% a 25%. PIS e COFINS equivalem aqui, ó, a 0,7925 por litro
de gasolina A que vem da refinaria. Ainda tem a mistura do etanol. Aí também no etanol tem 0,1309. Falando de gasolina. O diesel é a mesma coisa. Olha a mistura aqui também, ó. 0,3515 por litro no diesel A, que é o da refinaria, e tem o biodiesel, ainda tem 0,1480. E ainda tem o CID, que também é imposto federal. Na gasolina tem aqui 10 centavos, no diesel não é cobrado nada. Então, pessoal, resumindo aqui, a nossa carga tributária é essa. Galera, eu lembrei aqui de um ponto que também é muito importante sobre essa situação de ter zerado os impostos, né, como o presidente falou. Muitos ainda estão confundindo também como se tivesse zerado na gasolina. Então tem muita gente fazendo confusão aí nos postos, porque pega lá na gasolina e não vê essa tal redução, né? E esse tal zeramento que eles querem ver zerado, né? Então vale ressaltar aqui, voltei aqui para falar isso, que vale ressaltar que isso é somente no diesel, e o diesel A, não é aquele diesel misturado que sai lá nos postos. O diesel misturado que eu falo é a mistura do diesel A com o biodiesel. Tá certo, pessoal? E eu espero que tenha ajudado os vídeos, né? O vídeo. Se você tiver dúvida ou se quiser fazer algum comentário, me corrigindo, me ajudando, eu não tenho todo o conhecimento do mundo, eu estou sempre buscando aprender mais, buscar conhecimento para poder ajudar os meus clientes, né? E me ajudar também como pessoa, porque é muito bom a gente estar informado, né? E eu deixo aqui até um conselho para você: cuidado com o que você publica, cuidado com o que você compartilha, né? Cuidado com as informações que você ouve de A ou de B. Vá na fonte, puxe o decreto na internet, leia o decreto, interprete. Se você tiver dificuldade para interpretar, procure alguém da área para lhe ajudar, procure um contador, procure um advogado da área tributária, procure alguém. Se você tiver com dúvidas, procure, né? Se você de repente faltou a aula de interpretação de textos ou não prestou atenção, procure alguém para lhe ajudar, mas não tire conclusões precipitadas, porque isso pode prejudicar você mesmo. Você mesmo, dependendo do que você fala, você publica. Hoje isso é considerado crime, dependendo do que você, se for uma mentira, se for algo que você está prejudicando outro. Então cuidado, porque isso gera processo e a gente não tem muito esse intuito, mas vai que outros tenham aí de repente pegar a sua publicação e de repente lhe processar, né? Enfim, é uma dica, beleza? Eu vou estar publicando aqui e eu fico por aqui, galera. Qualquer dúvida, comenta aqui. Eu vou publicar esse vídeo, então comenta aqui. Se achou legal o vídeo, compartilha também para que a galera fique um pouco mais ciente. E é isso, qualquer dúvida eu estou por aqui, tá? Se tiver dúvida, comenta que a gente tenta responder aí dentro das possibilidades, tá bom? Um abraço.